O desabamento trouxe à tona um problema tão complexo quanto antigo nas grandes cidades: a falta de moradia e as ocupações de prédios abandonados. Moradores desses prédios denunciam o pagamento irregular de taxas e aluguéis está enriquecendo pessoas que lideram e controlam as invasões. Vozes diferentes que denunciam a mesma exploração. Eles são mascarados de que vai pra favela chamar as pessoas, os miseráveis, os humildes, com uma conversa, mas quando chega lá é outra totalmente diferente. Eles só querem saber de dinheiro, de dinheiro. Para onde vai esse dinheiro que vocês pagam? Vai pra eles, pro bolso deles. O coordenador do meu prédio é formado, tá construindo casa, mansão. Quem não paga não pode ficar na ocupação. Não quer saber se tem filho, se tem idosos, ele coloca pra fora, eles gritam com a gente o tempo todo. O Domingo Espetacular conversou com 6 moradores de ocupações como o prédio que desabou nessa semana. Pessoas que têm medo de se identificar. Pelo que falam, existe uma espécie de imobiliária ilegal operando entre os prédios invadidos pelo sem-teto. Nos relatos também é frequente a menção ao nome deste homem. Ananias Pereira dos Santos é apontado como coordenador da invasão do prédio que caiu. Segundo os depoimentos, ele seria o responsável pelas ocupações em pelo menos 12 prédios na região central da maior cidade do país. Ananias, ele é o líder geral, que comanda todos os prédios. Ele está responsável pelo setor financeiro da arrecadação do sem-teto. Essa mulher diz que trabalhou com Ananias. Ele pegava 50, 60 pessoas, levava, fazia invasão, e daquela invasão ninguém mais saía, e dali ele começava a pôr mais gente, e ia cobrando os aluguéis. Este outro homem também afirma ser um ex-funcionário. E segundo ele, Ananias transformou a invasão de prédios em um negócio muito lucrativo. Boa noite. Nós fazíamos ocupações de outros prédios sem necessidade de haver pessoas para morar nele. Era apenas alugar. O dinheiro era repassado todo a ele. Nada do dinheiro voltava aos prédios. O prédio de vidro ele recebeu acima de 12 mil reais, de menos de 2 meses. Eu já cansei de ver chegar o teste de ferro dele com o dinheiro que ia fazer a cobrança e chegar, era muito dinheiro, muito. Todo mundo que mora nas invasões dele, é desse jeito que eu estou lhe dizendo, paga aluguel, não é nada para comprar produto de limpeza, para pagar o segurança, nada, porque nem tem. Ananias também é alvo de uma segunda denúncia, que não tem relação com o sem-teto. Pessoas que trabalham como vendedores ambulantes no centro de São Paulo dizem que também pagam taxas para Ananias. O pagamento aconteceria em grandes eventos, como jogos de futebol. Para a gente poder trabalhar, a gente precisa pagar um valor. Ananias, que é o responsável pelo dinheiro, cada evento tem um valor. Jogos aqui em São Paulo, e as barracas pagam 150, 300 reais. E eventos virada cultural, que são 24 horas, chega a 1.500. Quem não pagar, a prefeitura pega. Ananias prestou depoimento na última sexta-feira à noite. Na saída, ele negou as acusações. O envolvimento com o sem-teto seria apenas para ajudar os moradores. Não sou líder de movimento nenhum. Conseguimos contato com a mulher dele, a Zuleide. Ao contrário de alguns relatos, segundo os quais Ananias teria imóveis e carros de luxo em nome de terceiros, ela diz que o casal não é rico. A entrevista foi na casa onde a família vive, de aluguel, segundo ela. Eu tenho meu trabalho em Interlagos, eu tenho meu trabalho ali junto, mas a gente trabalha junto. O dinheiro é nosso, certo? Eu trabalho no Espéria, eu tiro meus 8 mil, meus 5 mil lá no mês de junho. Eu tenho meu dinheiro, para que eu quero mijaria? Isso para mim é mijaria. Nas cidades brasileiras existem vários grupos de apoio ao sem-teto. É preciso tomar cuidado para não generalizar. Se alguém cobra dinheiro mediante ameaça, pode ser enquadrado no crime de extorsão.
Se cobra aluguel de um lugar invadido para ter lucro pessoal, pode ser processado por enriquecimento ilícito. Mas se o dinheiro da cobrança é usado para manutenção da ocupação, aí então não existe nenhum problema com a lei. O Domingo Espetacular entrou em um desses prédios ocupados. O corredor com paredes lascadas expõe um caminho perigoso, que leva à fiação exposta, a água que escorre do concreto, a escadaria longa envolvida por tijolos destruídos, vidros quebrados e muito improviso. Em prédios como esse, milhares de famílias sem teto buscam um abrigo. Ocupações que acomodam também o sonho da moradia. Ter uma casa e ter uma sensação que você está tranquilo, que você não vai ter ninguém te perturbando, acho que não tem nada que pague isso. Centro de São Paulo, cruzamento das avenidas Ipiranga com a São João. Diante de um dos endereços mais famosos do Brasil, estão algumas ocupações. Muita gente pode nem saber, mas exatamente aqui moram 620 pessoas. São 106 famílias que ocupam os 14 andares desse prédio há 5 anos e que transformaram essas áreas comerciais em casas completas, com quarto, cozinha e sala. Tânia é moradora de uma ocupação irregular e faz parte da direção do movimento Frente de Luta por Moradia. Primeiro avalia quanto tempo que esse prédio está sem fim social, porque assim, ninguém vem para uma ocupação porque gosta, porque é legal, a gente vem por necessidade mesmo. Ela reconhece que existe cobrança de quem vive na ocupação. Custa quanto para morar? 220, a contribuição é de R$220. Já aconteceu de alguma família não ter o dinheiro para pagar para vocês num mês ou outro? Como é que vocês lidam com aí isso? Tudo é conversando. Hoje eu não tenho, aí a pessoa vai, tá bom, quando puder, você vai, contribui. Fazendo as contas, só esse prédio arrecada quase R$24 mil por mês. Aproximadamente R$280 mil por ano. Dinheiro que os coordenadores dizem ter um destino. Para a manutenção do prédio. Aí vem para, digamos, tá tendo uma reforma, vai para essa reforma. O carimbo desses recibos está em nome do coordenador do movimento. Tânio Leonardo é irmão da Tânia. Os documentos registram o pagamento da contribuição mensal. Alguns valores são mais altos, porque, segundo os ocupantes, tudo depende de quantas salas a família vai ocupar. Um levantamento da Prefeitura de São Paulo aponta 70 prédios ocupados só na região central. Na cidade toda, o número é bem maior. Mais de 200 ocupações, com 46 mil famílias no total. Aqui nesse prédio, antigamente, funcionavam 8 salas comerciais por andar, que então, depois da ocupação, se tornaram 8 casas de famílias diferentes. Pelo corredor, a gente consegue perceber a parte desativada, que era um quadro de telefonia. E mais para frente, aqui uma porta que dividia o espaço exatamente dessas salas comerciais. E aqui, então, 4 portas diferentes, que são os apartamentos ocupados pelas famílias. Aqui, algo que está em todos os andares do prédio há pelo menos um ano. É uma infiltração que esfarela uma parte da parede e que, segundo os administradores do prédio, essa infiltração já está sendo cuidada. Na ocupação, existem pessoas que respondem pelas funções de um condomínio convencional. Zelador e síndico, por exemplo. As regras costumam estabelecer um horário em que as portas se fecham. Ou seja, ninguém entra nem sai. O legal e o ilegal se misturam o tempo todo. Como vocês pagam essa energia? Olha, na verdade, a gente acaba puxando a energia sem custo, né? Os gastos de energia aumentam a possibilidade de curtos-circuitos e incêndios. Esse vídeo aqui publicado essa semana nas redes sociais mostra um pequeno curto na fiação que liga uma ocupação a um prédio de São Paulo. Em comum, a falta de condição para pagar um aluguel convencional na cidade. Os sem-teto são pessoas assim, que são pessoas desempregadas, subempregadas, né? Tem pessoas lá também que já recebem auxílio moradia de R$400, mas não dá para pagar, né? Um auxílio moradia, que você hoje em dia, qualquer quartinho está R$600, R$800. Moradores de vários prédios diferentes dizem que a cobrança de dinheiro é obrigatória. Para parecer mães com filhos serem colocados de madrugada no meio da rua, somos tratados igual cachorro lá dentro.
As grandes cidades brasileiras têm mais gente sem moradia do que residências disponíveis para morar. Existe um nome para isso: déficit habitacional. Essas pessoas que vieram para a cidade não tiveram esse serviço, esse direito à moradia assegurado. Ou seja, nem o mercado propiciou condições delas adquirirem a preços acessíveis e nem o poder público criou uma política de habitação que pudesse dar conta dessa demanda. No caso das ocupações ilegais, o urbanista sugere uma negociação entre o governo, os moradores e a sociedade. Tem exemplos já concretizados, né, de edifícios que foram desapropriados oficialmente e requalificados com reformas mesmo de investimento público para a moradia popular. O acesso à moradia é um problema inclusive em países ricos. Na Europa, o único governo que conseguiu resolver a questão foi a Finlândia. O país tem um programa de habitações permanentes, além de assistência em casos de vício em drogas e desempregos. A cidade de Nova York é obrigada por lei a conseguir um lugar para todos. Por isso, investe em projetos de recuperação de prédios antigos, com o apoio de organizações não governamentais. O certo é que a tragédia em São Paulo apontou que é preciso resolver o problema. Só que, por enquanto, os caminhos indicam poucas saídas. Vocês têm vontade de sair dali? Vontade a gente tem, né, moça? Mas a gente não tem pra onde ir. E vou chegar lá ainda. Junta daqui, junta de lá, pode ser menor que for, mas tem que ter o seu, que é seu, sabe que é seu suado, é outra coisa. O homem apontado como líder do movimento de luta social por moradia, Ananias Pereira dos Santos, deu entrevista ao Domingo Espetacular na tarde de hoje e negou todas as acusações. Qual é o seu envolvimento, então, com esse movimento do prédio que desabou? A verdade é porque eu não sou líder, como está meu nome como líder do prédio. E a verdade também daquele negócio de as pessoas falar lá que recebe, paga, não é verdade também. Quem é o líder? A ocupação não tem, lá principalmente não tem a líder. Lá era a comunidade. Inclusive a pessoa que ocupou aquele prédio já morreu. Conforme os relatos que a gente ouviu, existem coordenadores de cada invasão. Você já coordenou alguma? Nunca coordenou? Não. Nunca esteve à frente? Nunca coordenei. Já morei em ocupação. Já pagou para morar em ocupação? Não, também não. Apesar de afirmar diversas vezes que não liderava e nem participava do movimento, deu a entender que conhece muito bem o esquema de arrecadação do sem-teto dentro dos prédios ocupados. Fala inclusive de valores. Um prédio daquele com 3, 4 mil reais, você consegue fazer o quê? Ele afirma que não existem mensalidades. Diz que havia uma espécie de divisão das despesas. Pelo que o senhor está dizendo, não eram mensalidades, eram rateios. É um rateio. Isso é muito diferente. É um rateio, não é mensalidade. Ananias assume que participou de negociações do sem-teto com a Prefeitura de São Paulo. As pessoas às vezes me ligam. Ananias, dá para você dar essa força para nós? Vamos dar a força, porque a gente tem um certo conhecimento, né? Outro fator que liga Ananias aos movimentos é o fato da casa onde diz morar com a família estar alugada em nome de seu advogado. Roberto Oliveira Ramos aparece defendendo o sem-teto em diversos processos de reintegração de posse. Inclusive, eu pago aluguel não é nem no meu nome, porque até meu nome estava sujo. Eu aluguei no nome do meu advogado ali, que ele sabe disso. Ananias também negou as acusações de extorsão contra os camelôs e ficou irritado com o questionamento. Eles afirmam que o senhor também está por trás de um esquema de extorsão deles. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual extorsão? Qual extorsão que por trás deles? Eu não estou entendendo.